Bom dia, hoje nós vamos tratar de diabetes mellitus, que faz parte do grupo de doenças crônicas não transmissíveis, e a ideia é olhar do ponto de vista da fisioterapia preventiva, como podemos contribuir para a prevenção dos distúrbios pela diabetes tipo 2, principalmente, e a prevenção do pé diabético, que é uma das complicações desta doença. Usando as definições de doença crônica não transmissíveis, elas são multifatoriais, né? Elas podem decorrer ao longo da vida, não há transmissão de pessoa para pessoa, geram sequelas incapacitantes e são de alto custo para a saúde pública. Então, a hipertensão entra nesse grupo, bem como o tabagismo e a diabetes. Entre outras, como o câncer também, as doenças voltadas para o alcoolismo, todas essas pertencem ao grupo de doenças crônicas não transmissíveis. A diabetes é considerada por muitos países um problema de impacto devido ao seu alto custo, por ser uma doença de longa duração. No Brasil, nós estamos também com alto índice de diabéticos. Pré-diabéticos, chegamos a 45 milhões. E o mais impactante é que 90% dos casos de diabetes tipo 2 está voltado à obesidade. Então, mostra que o nosso estilo de vida tem muita relevância nesse tipo de doença. Diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose, com um termo técnico dito hiperglicemia. Ela ocorre devido aos efeitos na secreção do hormônio insulina, que é produzido pelo pâncreas, pelas células betas dentro das ilhotas de Langerhans. Então, qualquer disfunção no pâncreas pode acarretar o diabetes. Então, nós vamos ter dois tipos de diabetes, o que a gente chama de diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O nosso foco de estudo vai ser o diabetes tipo 2. Aqui nós temos uma representação das ilhotas de Langerhans no pâncreas, na qual é responsável pela produção de insulina e glucagon, que são duas substâncias extremamente importantes para o metabolismo do açúcar. Uma vez qualquer disfunção no pâncreas ou qualquer doença pancreática vai impactar diretamente na permanência do açúcar fora do tecido ou dentro do tecido celular. E isso gera altos custos para a saúde do indivíduo. Relembrando, a insulina ela tem duas ações principais, né? Que é promover a entrada do açúcar para dentro das células e assim reduzir o açúcar circulante e, por fim, ativar a célula para o metabolismo basal. Então, nós sabemos que um dos principais problemas da deficiência da insulina é a energia que vai ser perdida pelo tecido celular. Na verdade, a célula em si, todo o tecido celular exige, para o seu funcionamento básico, duas substâncias, que seria a insulina, o açúcar e o oxigênio. Então, se eu não tenho a insulina ativando o processo metabólico, lembrando lá do ciclo de Krebs, eu não vou ter oxigenação tecidual e, consequentemente, eu já vou ter danos a algumas estruturas. Algumas estruturas são extremamente sensíveis à queda de açúcar, o sistema nervoso central e os nervos periféricos, que daí nós vamos estar pensando, então, lá na frente do que a gente vai tratar hoje, que é o pé diabético. Aqui nós temos um esquema, né, de um ambiente sem insulina e como ele vai usar a gordura para produzir energia, e a gente sabe que esse é um processo muito mais difícil, que na verdade o mediador seria a insulina para facilitar a entrada de açúcar para dentro do tecido e assim produzir queima. Então, só para a gente lembrar, né, que uma vez a ausência do receptor ou a resistência desse receptor à entrada da glicose para dentro do tecido gera danos e impactos na produção de energia, que é extremamente importante para o metabolismo celular. Então, nós precisamos considerar que alguns tecidos trabalham essencialmente à base de glicose e de oxigênio, uma vez quando o tecido sofre essas deficiências, vai ter impacto na sua função propriamente dita. Do ponto de vista clínico, a diabetes ela é classificada em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2.
A diabetes tipo 1 é uma lesão propriamente dita a partir de um processo imunológico naquelas células pancreáticas e com que faz com que haja deficiência da insulina, ou seja, na sua produção, ou seja, na sua estrutura, ou seja, mesmo na sua entrada para dentro da célula, né, no seu como um método facilitador. É mais comum em crianças e jovens, né, do que a do tipo 2. A do tipo 2 já é presente na maioria das pessoas que apresentam algum tipo de diabetes. Ela é ligada à insulina, à produção de insulina pelo pâncreas, porém a ação dela é dificultada ou mesmo insuficiente, o que se chama resistência insulínica. E quando eu tenho resistência à insulina, eu tenho uma grande quantidade de açúcar na circulação. Essa é a diabetes mais frequente na nossa população e é o nosso interesse de estudo. Existem outros tipos de diabetes mais raros, que são as doenças que afetam o pâncreas, mas vale considerar também que a possibilidade deles. E um outro tipo presente também, de preocupação também, que é a diabetes gestacional, que está ligado ao cuidado com a gestante, né? Ela pode ser transitória ou não, aparecer apenas no período de gravidez e depois cessar, como ela pode, então, se desenvolver a partir da gestação. Ela é detectada a partir do 3º trimestre, o que torna muito importante o pré-natal, né? Os exames de controle no pré-natal. O diagnóstico do diabetes é puramente laboratorial, realizado através do exame de sangue. A primeira modalidade é em jejum, que vai dar valores de 126 mg por decilitro. Depois, de forma casual, ou colhido independentemente do horário, que sejam valores acima de 200 mg por decilitro, ou então após sobrecarga, se ingere uma quantidade de açúcar, de glicose em si, e avalia os níveis, e também o valor de referência será acima de 200 mg por decilitro. Os sintomas mais frequentes do diabetes tipo 1 é a fome frequente, a sede constante, vontade de urinar excessiva, perda de peso, então se caracteriza pelo emagrecimento, que gera fraqueza, fadiga, alterações no humor e alterações das funções intestinais e gastrointestinais. A principal complicação de um diabetes descompensado é a cetoacidose, que pode levar ao coma. Então, todos os cuidados com o paciente diabético, principalmente do tipo 1, estão voltados à sua descompensação, que seja níveis acima de 400, 500 mg por decilitro. Ainda continuamos com os sintomas no tipo 2, fome frequente, sede constante, formigamento no pés e mãos, que daí eu já começo a dar indícios de lesão neurológica em si, vontade de urinar, infecções frequentes na bexiga, rins e infecções de pele, que também já me dá indícios de disfunções renais, feridas que demoram a cicatrizar, e aí eu começo com um outro indício lá do pé diabético e a visão embaçada, que também está ligada às disfunções neurológicas. Aqui eu tenho um método comparativo do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele não produz insulina, portanto é insulino dependente, então o indivíduo vai ter que fazer uso da insulina. E a diabetes do tipo 2, o organismo produz insulina, mas não de maneira suficiente. Acomete indivíduos acima dos 35 anos de idade, alguns livros dizem acima dos 40 anos de idade. Está muito ligado com o estilo de vida, com a obesidade, com a hipertensão e outras doenças crônicas. Só para reforçar o conteúdo, aqui eu tenho algumas diferenças de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A tipo 1 é uma doença autoimune, então o próprio organismo desenvolve essa reação e acaba destruindo as células das ilhotas de Langerhans. Ela é diagnosticada na primeira infância ou máximo na adolescência. Não está ligada ao excesso de peso, geralmente o indivíduo é magro. E os medicamentos têm que ser feitos através de injeções de insulina. Medicamento oral pouco consegue controlar. A diabetes tipo 2 já é uma resistência à insulina, então o indivíduo tem insulina, mas não é suficiente para
permitir a entrada do açúcar para dentro do tecido. É mais comum em adulto acima dos 40 anos de idade. Está muito relacionado à obesidade e má alimentação, então ao estilo de vida. É possível ser tratado com medicamentos orais, né? Então, assim, à medida que eu posso controlar, eu posso viver melhor. Então, a do tipo 1 eu não tenho como controlar, porque é uma disfunção autoimune, e a do tipo 2 eu tenho até como prevenir, e quando eu já tenho, minimizar os seus agravos. Em ambos os tipos de diabetes, eu vou ter complicações crônicas, por isso que ela se classifica como doenças crônicas não transmissíveis. Uma delas é a insuficiência renal, a amputação dos membros, que o primeiro ponto a ser questionado e sempre identificado é o pé diabético, cegueira, o risco de AVE, de acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico, e as doenças cardíacas. Aqui eu já tenho uma sequência de fatores de risco por diabetes tipo 2, né? Então, ser pré-diabético, então eu estar com níveis aumentados acima de 100, 110, já me está dando indício de que eu tenho predisposição a desenvolver o diabetes. A pressão alta, o colesterol, que são as dislipidemias, qualquer sobrepeso e principalmente gordura ao redor da cintura, pais, irmãos, parentes próximos que já tenham desenvolvido diabetes, quem é portador de doença renal crônica, diabetes gestacional ou quem teve filhos acima de 4 quilos, ovário policístico também são disfunções hormonais que podem desencadear o diabetes, distúrbios psiquiátricos também, e o uso de medicamentos que também predispõem, que geram fatores de risco para o diabetes do tipo 2. Então, como prevenir, né? A melhor estratégia para diabetes do tipo 2 é a prevenção. Primeiro, mudanças do hábitos de vida, né? E a gente sabe que um dos principais problemas da saúde pública é o estilo de vida. Então, o Ministério da Saúde, ele sempre vai incentivar a metas de controle de peso, de prática regular de atividade física, ele vai estar sempre abordando esses temas como atenção primária. Então, o que a gente tem para melhorar, ter hábitos saudáveis? Comer diariamente verdura, legumes e frutas, reduzir o consumo de sal, açúcar e gordura, parar de fumar e, o mais importante, ter uma prática de atividade física regular, pelo menos 30 minutos por dia, para manter o peso controlado. São estratégias simples que exigem do indivíduo apenas a atitude. Então, como eu citei, um dos principais problemas, né, que levam a mutilações é o pé diabético. E a gente vai ter um olhar, então, como a fisioterapia pode contribuir com medida preventiva para esse pé diabético. O que a gente pode fazer, então? Então, aqui nós vamos abordar a neuropatia periférica, uma das complicações do diabetes. O diabetes tem N outras complicações, mas para fisioterapia, como lidamos com disfunção, e todo paciente que tem diabetes, ele tem pelo senso comum a noção de que ele pode vir a sofrer algum tipo de amputação. Então, a diabetes é a causa mais comum, né, da neuropatia periférica, e ela merece uma atenção especial por se tratar de uma doença crônica, né, e gerar incapacidade. Ela é responsável por cerca de 2/3 das amputações não traumáticas, né, que são causadas por acidentes externos, por causa da alteração no fluxo sanguíneo, nos vasos sanguíneos e no metabolismo dos nervos periféricos. Lembra que eu comentei que um dos problemas do diabetes e umas estruturas mais sensíveis do corpo são os nervos. Então, uma vez que eles são afetados pela diminuição do açúcar, eles geram deteriorização. E essa deteriorização é sensível, não é rápida. Então, começam com a parestesia, com o formigamento, que vai culminar com a necrose do tecido por dificuldade de informação. A glicemia alta, ela reduz a capacidade de eliminar radicais livres no organismo, e isso afeta diretamente os neurônios. O que seria então o pé diabético? Seriam as feridas que ocorrem nos pés de pessoas com diabetes. Está ligado aos altos índices de açúcar circulante, o que leva a um processo de cicatrização difícil.
ou às vezes até suscetível a amputações. Então, o que se sabe? Que a maioria dos pacientes com diabetes podem evoluir para o pé diabético e que 85% dos casos de pessoas que já têm o pé diabético estão sujeitas a algum tipo de amputação. Então, todo paciente que tem o diagnóstico de diabetes, ele deve se preocupar com essa consequência. Isso extremamente afeta o aspecto emocional. Uma das características mais importantes do pé diabético é a perda da sensibilidade, o formigamento e a fraqueza nos membros inferiores. Essa perda da sensibilidade dificulta a percepção de notar lesão ou qualquer outra disfunção. Então, qualquer batida no pé, qualquer ferimento no pé é pouco percebido pelo indivíduo. E a gente usa o termo do pé insensível, né? Então, é muito comum que o indivíduo tenha lesões no pé e não perceba. E quando vir a perceber é porque já está em estágio agravado, ou porque gerou alguma disfunção motora, ou que está produzindo algum tipo de secreção. Isso é extremamente prejudicial até para o processo de reabilitação. Um dos pontos preocupantes no pé diabético é que seus sinais e sintomas são escassos. Às vezes o paciente diz que não sentia nada, ou quando sentia era dor. E essa dor aparecia de modo anormal, tipo queimação, choque, então ele não sabe referir exatamente e nem relacionar que pode ser uma afecção causada em um nervo, né? Ele não tem essa percepção. Então é muito importante que ele esteja observando o pé, presença de calo, deformidade, a coloração da pele, os pés secos. Então são fatores que já vão predispor a formação da úlcera, mas o paciente precisa ser muito bem orientado a estar sempre fazendo essa inspeção. Então, do ponto de vista clínico, nós temos a classificação de Wagner, um médico ortopedista que acabou descrevendo os níveis de classificação para o pé diabético, né? Ele classifica de 0 a 5, e aí ele vai pontuando que o grupo 0 é um pé em risco, o grupo 1, uma úlcera superficial sem infecção, o grupo 2, uma úlcera mais profunda, sem osteomielite, sem infecção óssea. Um grupo 3, eu já tenho um abscesso com osteomielite, já está atingindo infecções mais profundas. No grupo 4, uma necrose, então já teve morte tecidual, principalmente na região plantar ou de calcanhar. E o grupo 5, necrose quase total do pé. Então, a gente já sabe que essa classificação vai ser passível de amputação. Então, nós vamos estar sempre mantendo e tentando manter no grau 0 e quando ele evoluir, tratar o mais precocemente possível. Aqui a gente tem uma classificação para o pé diabético, um esquema visual, né? Então, a gente tem de 0 a 5 e a gente pode observar que o grau 1 e o grau 0 são pequenas ulcerações. Então, no grau 0 eu tenho apenas calosidades, algumas proeminências. Então, o mais importante quando se fala em medida preventiva é que o indivíduo conheça o seu pé, esteja observando o seu pé. Essa é a ideia de promover a prevenção do pé diabético. Então, quais são os cuidados com o pé diabético? É muito importante que o indivíduo primeiro faça inspeção regular, né? Que ele examine diariamente seus pés e, se ele não conseguir, que ele peça ajuda a algum familiar, que ele lave diariamente com água, sabão, evitando as áreas de ressecamento, evitando colocar de molho em águas quentes ou mesmo com substâncias que ele possa acabar gerando rachaduras, enxugar muito bem o pé sem esfregar para não gerar nenhum tipo de escoriação, principalmente entre os dedos para evitar qualquer tipo de contaminação, de micose, hidratar bem os pés. Isso são cuidados que ele precisa ter, na verdade que todas as pessoas deveriam ter com seus pés, mas principalmente pessoas que sofrem desse tipo de disfunção, que é a diabetes. Então, no manual do pé diabético do Ministério da Saúde, ele propõe 2 estratégias principais quando se fala em prevenção. Primeiro, é gerar uma estratégia educativa de abordagem para as pessoas com diabetes mellitus. Então, é importante que ela conheça o que é diabetes e que ela saiba dessas ulcerações no pé, para que ela tenha um cuidado tanto com os membros inferiores quanto os pés, um cuidado diário.
A outra estratégia é ensinar como identificar essas alterações precoces e assim evitar o tratamento que seria a complicação futura, que são as amputações, mas gerar tratamento oportuno. Então, se ela identifica a ferida, que ela vá constantemente fazer os curativos e se ela precisa de curativos, que ela saiba como fazer. Então, essas são as duas principais metas quando se fala em estratégias de prevenção para o pé de... Então, aqui a gente tem só um modelo de qual é meu objetivo com a aula de hoje, é que a gente crie algum projeto ou estratégias como esse do governo do estado do Ceará, que chamava Pegando no Pé, que eram ações, né, de cuidados preventivos do pé diabético. Então, a ideia de dar um nome chamativo, de uma dinâmica, para orientar essas pessoas de uma maneira que elas fixem esse conteúdo e esse conhecimento e assim possam minimizar os impactos da doença. Então, finalizando a aula de hoje, nós vamos ter algumas atividades para cumprir, algumas para ser entregues hoje e outras para a semana que vem. Então, a gente vai estar encerrando as doenças crônicas não transmissíveis, com duas doenças de foco principal, que seriam a hipertensão e o diabetes, porque são elas que estão na linha de frente do Ministério da Saúde, não que as outras não estão sim também, mas pelo alto índice na população e por ser uma doença voltada ao estilo de vida. Então, a gente vai responder as questões sobre hipertensão, aquelas questões que vocês mesmos elaboraram, então eu vou estar lançando elas de volta lá no mural de atividades, e eu gostaria que vocês respondessem, mas a gente vai estar conversando sobre isso também. E aí, eu queria que cada um criasse uma campanha ou uma chamada sobre o pé diabético. Então, nós vimos o modelo anterior pegando no pé. Vamos pensar em algo divertido, só uma imagem de PowerPoint divertida sobre o tema que a gente está discutindo, que é o pé diabético, e uma chamada para ele. E vamos elaborar uma sequência de exercícios simples para como prevenir, como ajudar nos objetivos, né, com objetivos fundamentados na prevenção do pé diabético. Então, o que a gente pode fazer para contribuir para esses pacientes conhecerem ou mesmo saberem o que fazer para prevenir o pé diabético? Finalizando, né? São alguns materiais de apoio. Eu vou deixar lá no Classroom para conhecimento de vocês o Manual do Pé Diabético da Atenção Primária, gerado pelo Ministério da Saúde. Então, bons estudos, estou à disposição no WhatsApp, no Classroom para perguntas e a gente vai estar se falando. Tá bem? Espero que tenha sido bom. Também estou aprendendo nesses processos, tentando gerar as melhores ferramentas, mas tem sido divertido também. Muito obrigada, viu? E até mais tarde.